Olá, amigos, estamos iniciando Todos pela Amazônia aqui na sua Amazon Play TV Digital e hoje vou falar de um assunto que eu tenho assim, um apreço muito grande, porque eu vou falar de uma região do estado em que eu conheci há 27, 28 anos atrás e venho acompanhando tudo que ocorre nesse município, porque ele representa economicamente, tanto para a cidade como para o estado, um resultado econômico, mas que também, por problema de origem, ele vinha ultimamente, de uma certa forma, engessado, que é um termo que é usado pelo meu convidado, em função de legalização das terras ali existentes. Eu estou falando do município de Apuí, e eu recebo hoje aqui com muito orgulho, muita honra, porque é uma pessoa que eu tenho assim, o maior respeito como profissional, o secretário estadual de Meio Ambiente e presidente do IPAAN, o Marcelo Dutra. Marcelo, obrigado pela presença. Viu? Obrigado. Eu fiz questão hoje que você viesse conversar com a gente em função dessa ação que você coordenou junto com o seu pessoal, uma ação histórica no município de Apuí. Você sabe particularmente da minha relação que eu tenho com o Vitor Marmentini, que foi o primeiro prefeito do estado, do município. O Vitor, que trouxe aquela primeira balsa de arroz, né? E a gente tem até uma foto do Vitor molequinho, né? Ninguém achava que ele era prefeito com aquela cara, ao lado do seu governador, do Amazonino Mendes, que na época era governador do estado, e criador do município também. E a gente sabe que o terceiro ciclo começou por aí, foi mais ou menos com essa história. E você está implantando o quarto ciclo lá no município de Apuí. É verdade, a gente resolveu criar um laboratório, a gente resolveu discutir teses de uma forma prática. A grande pergunta é como nós vamos combater o desmatamento, o uso do fogo, a queda da floresta amazônica que vem sofrendo um maior ataque ali no sul do estado. De Apuí a Boca do Acre, nós temos no arco do desmatamento fiscalizações há 20 anos, nós temos operações há 20 anos, nós temos embargos e multas há 20 anos, e o desmatamento é muito pequeno, a sua redução, o avanço que nós temos nos índices de conservação. E nós resolvemos mudar o jogo. Ao invés de chegarmos nos municípios impingindo a culpa, fazendo com que o caboclo seja responsabilizado, embargando as áreas como se isso resolvesse, a gente volta para casa com números, mas a gente não volta para casa com efetividade, com conservação, que é o que nos interessa. Então nós resolvemos mudar o foco. Veja bem, Oswaldo, vamos pensar pelo lado do caboclo amazônico que vive ouvindo o discurso do governo de que a floresta vale mais em pé, que ele tem um benefício mínimo ali, que talvez dê para comprar 1 litro de leite por semana, que ele tenha um benefício muito pequeno para as necessidades dele, mas ele continua embargado, ele continua sem poder produzir, sem poder sustentar seu filho e dar a ele mesmo uma alternativa de vida. Esse cara olha para a floresta como o único meio de sobrevivência. Então nós precisamos fazer com que esse meio de sobrevivência tenha valores de sustentabilidade, esteja lá quando o filho dele também precisar e quando o neto dele também precisar. Não transformar o estado do Amazonas no que nós fizemos de Manaus. Corroemos tudo ao prazer de uma geração, esquecendo que viriam outras depois. Então nós resolvemos virar o jogo, resolvemos fazer o seguinte: tira esse cara da marginalidade, tira esse produtor de uma situação de apenado e traz ele para uma situação de alguém que tenha licença, que tenha o reconhecimento, que tenha inclusão. Cidadania plena. Cidadania plena e com todas as políticas de sustentabilidade. Recuperando a área degradada dele com atividades produtivas, florestais ou agrícolas, ou de inclusão por novas tecnologias como o açaí. Ele vai cumprir a legislação, vai se beneficiar e vai olhar para a floresta e vai dizer: eu não toco nessa floresta porque é ela que mantém essa licença aqui. Ou seja, aí sim o discurso da floresta em pé vale mais do que deitada passa a vigorar. Eu não posso lhe dizer que esse cara
antes dessa inclusão, teria um pensamento conservacionista. Não, porque se ele já está na marginalidade, derrubar um pouco mais ou um pouco menos não faz diferença. Não faz diferença. Ou ceder aos apelos do capital gigantesco que vem ali do sul do Pará, vem do norte do Mato Grosso, da região de Coniza, Jacareacanga, e que vem financiando o desmatamento. Esse rapaz que está lá dentro de Apuí, ele precisa sustentar os filhos. Então ele se deixa seduzir e vai ajudar no desmatamento. Mas quando ele tem uma licença ambiental, uma regularização junto aos órgãos, a assistência técnica do IDAM, os nossos parceiros não governamentais, construindo cadeias produtivas, arranjos produtivos... Ele tem acesso ao crédito. Ele passa a ter acesso ao crédito, ele passa a produzir, ele passa a poder vender de forma sustentável, porque ele vai olhar a floresta do terreno dele e vai dizer, aqui ninguém toca, porque a minha floresta está dentro do monitoramento da minha licença, e a minha licença hoje me dá uma situação de cidadania, eu tenho meu CPF de volta. E lá ele vai produzir o que é dele. Só para você ter uma ideia da diferença entre Apuí antes e Apuí que nós estamos fazendo. Só haviam 16 licenças válidas em Apuí. Hoje nós temos mais de 500 processos de licenciamento em andamento em Apuí. É um aumento tão significativo que vale agora uma parceria maior com a Secretaria de Meio Ambiente de Apuí. Nós vamos capacitar os técnicos de Apuí, eles participaram do mutirão, o prefeito vai aumentar a Secretaria de Meio Ambiente de Apuí e nós já vamos começar a dar estrutura para que eles possam licenciar a cadeia produtiva, o abastecimento do combustível, eles possam licenciar a distribuição, o beneficiamento, os pequenos laticínios, e a gente tira isso do IPAAN da distância. Além do que, é preciso fazer o meia-culpa. Um dos grandes culpados desse abandono é o Estado. Sim. O Estado não está presente no interior. Você imagina, por exemplo, alguém que quer fazer uma recuperação de roça em Apuí e quer fazer licenciado. Ele tem que pagar um dinheiro que ele não tem para alguém fazer o projeto. E hoje nós damos isso através do IDAM e dos parceiros não governamentais. Ele precisa documentar e não tem documento, e o governo é burocrático. Ele tem que vir a Manaus para fazer o licenciamento ambiental. É difícil a gente cobrar dessa pessoa cidadania se nós não damos acesso. É preciso que o IPAAN esteja mais presente. E nós vamos estar presentes a partir de junho com a inauguração do Centro Multifuncional, a sede das estruturas de meio ambiente do estado do Amazonas, lá em Apuí, em Humaitá, em Parintins, em Boca do Acre, em Erunepé, em Tabatinga, em Tefé. Nós vamos fazer com que essas sedes, a partir de 2019, deem outra vida para o estado. É outro IPAAN. Nós precisamos do IPAAN perto do cidadão. E depois dessas unidades, nós precisamos ir mais longe, nós precisamos colocar parcerias que levem essa cidadania que nós estamos construindo no projeto Apuí para todo o estado. A quantidade de prefeito que já procurou e pediu. É muita gente. Eu sempre prego, Marcelo, e você de vez em quando me acompanha, que o teu tempo é muito escasso. Eu sou um desenvolvimentista, né? Eu acho que o Estado, né, eu sempre usei Apuí como referência, né? Eu tive há uns 3, 4 meses atrás lá, quando estava tendo aquela ação do IBAMA, aquela ação forte em cima justamente dessas pessoas que estão vindo lá de outros estados e influenciando para o desmatamento ser fortalecido. E eu fiquei encantado, porque eu estava lá o dia que eu vi uma carreta com 35 toneladas carregada de guaraná, saindo de Apuí. Aquilo, rapaz, eu fiquei numa emoção assim muito grande, e ela veio, por incrível que pareça, pela estrada, e entregou lá em Figueiredo, com um contrato que já tem a cooperativa de Apuí, que são 92 agricultores familiares, já com a compra garantida pela cor. Isso, assim, foi fantástico. E você sabe que o Guaraná de Apuí, olha o exemplo, ele é todo produzido no sistema agroflorestal. É um sistema que envolve o plantio junto à floresta, não precisa desmatar. Nós temos o reflorestamento junto aos guaranazais. Então nós começamos a ter de volta um patrimônio ambiental. E como você falou, outro grande objetivo dessa regularização é parar de dizer Apuí está desmatando. Nós precisamos dizer quem está desmatando. Apuí é um conjunto de pessoas, de moradores, de pessoas que foram para lá na década de 70, acreditaram num projeto, crianças, mulheres, idosos. Apuí é uma comunidade
existem pessoas que desmatam. A partir da regularização, nós vamos saber quem é de Apuí e está ali para trabalhar por si, pelo seu filho e pelo seu neto, e quem está vindo de fora, utilizando-se de laranjas para dar a Apuí uma fama que Apuí não merece, de cidade desmatadora. Inclusive, Apuí hoje faz parte da lista dos municípios que mais desmatam no Brasil. Eu acredito... Em função dessas pessoas. No momento que você consegue dizer quem desmata, você vai dizer, não, quem está desmatando não é Apuí, quem está desmatando é Jacareacanga, só que no território de Apuí. Quem está desmatando é outra cidade, no território de Apuí. E aí a gente tem como combater o crime fechando, cercando o acesso, cercando esses infratores que são realmente criminosos, e tratando eles como eles devem ser tratados, mas preservando quem precisa ser preservado. Quando você terminar esse levantamento, eu até gostaria que depois o teu pessoal que está aqui da área de comunicação, é muito importante, porque eu acompanhei o início, né, de Apuí já há tantos anos atrás. E aquelas pessoas que vieram do sul do país, né, que eram assentados no programa de reforma agrária, nas minhas contas, pelo que eu vi lá, agora eu acho que 50% ainda continua em Apuí. Continua. Entendeu? E são verdadeiros heróis, porque eles ficaram totalmente abandonados depois. E veja bem, o mesmo governo que os convidou a vir para o maior projeto de assentamento da América Latina, que era o Juma, foi o governo que o abandonou. O governo federal, através do INCRA, nunca titulou as terras de Apuí. Um projeto de assentamento que, pela lei, tem 15 anos para se consolidar, está com 37, 38 anos lá, e as pessoas não têm acesso ao título. Inclusive, esse foi um problema que nós tivemos. Como fazer um projeto de licenciamento se a pessoa não tem o domínio da terra? Eu parto de um princípio. O governo tem que dar tratamento igualitário. Quando eu quero multar alguém por desmatamento, eu só preciso do nome. Ele não me apresenta absolutamente nenhum documento. Esse terreno está desmatado, como é o seu nome? O senhor mora aqui? Mora. Como é o seu fulano? Ele é reconhecido pelo governo suficiente responsável por aquela terra para ser penalizado, para receber o embargo. Mas na hora de dar a ele o benefício, dar a ele o acesso e a inclusão, ele tem que comprovar com um documento registrado em cartório, com título reconhecido no INCRA, com ITR, com não sei o quê, com não sei o quê. Nós precisamos facilitar a regularização ambiental desse estado, sob pena de atrasarmos cada vez mais a conservação. E a conservação está no desenvolvimento. Estou recebendo aqui o secretário estadual de Meio Ambiente e presidente do IPAAM, Marcelo Dutra, que vem aqui falar dessa revolução que está acontecendo lá em Apuí, através de ação da sua secretaria, juntamente com outros órgãos governamentais. E na volta eu quero justamente continuar nesse assunto, como será resolvido o problema da titulação dessas pessoas que estão lá até hoje, e vamos falar dos demais municípios do estado do Amazonas que serão contemplados com essa ação que você realizou lá em Apuí. Vamos para o nosso primeiro intervalo, eu volto já com vocês. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense.
Estamos de volta com o segundo bloco de Todos pela Amazônia, aqui na Amazon Play TV Digital, recebendo o nosso secretário estadual do Meio Ambiente, presidente do IPAAM, Marcelo Dutra, que está revolucionando, através do governo amazonino Mendes, a região ali de Apuí, e que logo vai se estender a outros municípios do estado. E eu queria te fazer uma pergunta, secretário. Apuí, como você vem dizendo, o problema da titulação. Ali é uma área federalizada, vamos chamar assim. É um município federal. Como é que vai quebrar essa barreira? Como é que nós vamos superar isso? Porque nós sabemos que o INCRA virou um órgão público-político, dirigidos por políticos, que nós sabemos tudo que acontece lá em Brasília, está aí o resultado do país, e não existe, o corpo técnico ficou muito defasado, né? Não houve aí um incremento em melhorar a qualidade do funcionário do INCRA, verbas para que ele possa executar seu trabalho. Então, a gente não pode penalizar as pessoas, nós temos, infelizmente, que penalizar a instituição e a quem dirige. Como é que nós vamos passar por cima disso? Eu escutei de um agricultor que os produtores da região de Apuí, a Novo Ipuanã, ali da estrada, chamam de encravou. Encravado. Porque eles estão há 37 anos dentro de um projeto onde eles foram encravados ali dentro. É verdade. E ninguém voltou para concluir a regularização. Estamos em ajustes muito avançados com o INCRA, com o governo federal. Estaremos em Brasília na próxima semana. E a tese é de que aquele projeto de assentamento precisa ser dado por concluso ou por cancelado. Mas não pode se perdurar no tempo algo que não dá resposta. É o meu caso no IPAAM. Quando eu assumi no IPAAM, o grande problema que nós tínhamos nas pesquisas de opinião pública era que o IPAAM era visto pela sociedade como um órgão letárgico, logo odiado, e os políticos que governavam não encostavam no IPAAM porque era algo que não tinha carinho. Não tinha voto e não tinha rentabilidade. Assim, algo que é odiado, ninguém encosta. Então nós conseguimos inverter a imagem do IPAAM através da parceria e principalmente da resposta. Você pode dizer não, mas precisa dizer. O que você não pode é ficar com um processo 3 anos sem dizer nada. E o município de Apuí é um processo de 37 anos onde ninguém diz nada. Se nós anularmos o projeto de assentamento, aquilo vira um programa de regularização fundiária. É reconhecimento da posse e uso, delimitação e titulação. Pode ser feito pelo Estado, pode ser feito pelo Terra Legal, inclusive o superintendente do Terra Legal, Marco Aurélio, está muito envolvido nesse debate. Nós podemos dividir Apuí, chamar a União através de um órgão menos burocrático e junto com o governo do Estado, através da Secretaria do Patrimônio Fundiário, dirigido pela doutora Paula, que está completamente alinhada com esse programa. E eu vou até lhe dizer, Amazonino Mendes, nosso governador, está um entusiasta dessa possibilidade, porque ele lembra, eu conversando com ele, a criação do município no dia 30 de dezembro de 87, por um decreto assinado por Amazonino lá, quando ele ainda viu os assentamentos dos paranaenses e dos amazonenses lado a lado. E hoje a gente vê que poucos deles conseguiram transformar isso em realidade, outros ainda estão sonhando, tantos anos depois. Eu acredito que nós vamos avançar para um caminho de regularização desta forma. A gente encerra o programa de assentamento e cria um programa de regularização fundiária. O meio ambiente só ganha com isso. A gente para de ter um município federalizado, onde nem o governo federal nem o estadual conseguem reduzir o desmatamento. Você sabia que o morador de Apuí já participou de um programa chamado Desmatamento Zero? Os produtores, os pecuaristas, se eu não me engano foi no ano de 2007, 2008, eles zeraram o desmatamento deles, o interno, o morador de Apuí. E nós vamos voltar a ter isso com as licenças. Nós vamos mostrar que Apuí não desmata. Sim. Isso eu tenho certeza, porque hoje a bacia leiteira é uma realidade que é irreversível. A criação de gado de engorda, que abastece Manaus com 5 mil cabeças por mês, 10 mil litros de leite que são extraídos diariamente naquela cidade, transformado em laticínio, gerando emprego, gerando economia para o município. E eu queria saber
quais são os outros municípios? Encerrou Apuí, onde vai chegar a sua ação? Hoje nós estamos instrumentalizando o IPAAN. Uma notícia boa é que nós já estamos construindo um novo concurso e imediatamente vamos contratar 30 analistas, 30 temporários para dar uma maior dimensão ao setor de licenciamento do IPAAN, para que a gente possa ter um setor só dando seguimento a esses processos. Eu não quero botar 500 processos no IPAAN e não voltar a Apuí com essas licenças. Mesmo com aqueles que não poderão ser licenciados por falta de alguma coisa, que nós vamos ajustar com o tempo, nós precisamos da resposta. Então, assim que nós tivermos o IPAAN me dizendo, olha, em 60 dias eu faço 500 licenças, ou em 90 dias a gente começa. A demanda é muito grande. O estado inteiro está precisando de regularização. Um dado para você. O Maitá, com os seus 500 mil hectares de campos naturais, que já produziu mais de 15 mil hectares de soja, só tem um produtor licenciado hoje, e que licenciou 2 mil hectares, só plantou 500, porque ele não sabia até onde... Agora, os produtores de Humaitá já estão batendo na porta do IPAAN, do governo do estado, do governador amazonino, dizendo, por favor, vamos regularizar o Humaitá. Boca do Acre tem mais de 2.100 unidades de pastoreio para a produção de carne, tem mais de 346 mil cabeças de boi, e esses dados são da campanha da Fitosa, onde as pessoas precisam regularizar. Apuí tem matadouro, tem uma salgadeira da Friboi, tem 12 indústrias. E Apuí tem 20 licenças. 20 licenças. É um absurdo, né? Ou seja, lá precisava de 2.000, 3.000 licenças. E a gente precisa, então, voltar à Boca do Acre e fazer com que Boca do Acre esteja regular ambientalmente nos seus campos naturais. No sistema. E um detalhe, essa regularização não é chegar lá e fazer a ilegalidade ou regularizar todo mundo. Pelo contrário, é dizer àqueles que querem tirar o embargo das suas terras, que recuperem as áreas degradadas, que recuperem as margens dos igarapés, que se transformem em produtores de água e que possam agregar isso tudo como um valor ambiental à sua produção no sistema agro-silvo-pastoril. E para isso nós precisamos dar assistência técnica e é esse grande programa Amazonas Legal. É algo que não vai parar tão cedo porque é difícil nesse estado grandioso atingir esse objetivo. Eu, recebendo aqui o secretário estadual de Meio Ambiente, presidente do IPAAN, eu quero começar um assunto que eu tinha reservado para o último bloco, mas ainda dá tempo de a gente falar, porque a convite do secretário, há uns 15, 20 dias atrás, eu fui fazer uma visita à secretaria dele, onde eu encontrei muito martelo, muito prego, muito serrote, muita gente trabalhando lá dentro, porque ele fez um levantamento, um projeto para assentar, vamos chamar de assentamento, dentro da estrutura de trabalho dos seus colaboradores, e ele fez uma coisa inédita que me chamou muito a atenção, e eu sei que isso reverteu muitos pontos a favor do Amazonas, não é do secretário, né? Poucas pessoas sabem de investimentos estrangeiros na área de sustentabilidade e meio ambiente aqui no estado do Amazonas. Pouca gente gosta de falar, a mídia talvez isso não interessa, mas a mim interessa muito. E o secretário, o que ele fez? Ele pegou essas ONGs, uma estava na Zona Sul, outra na Zona Norte, e fez lá a embaixada, o corredor da embaixada das ONGs dentro da própria secretaria. Eu queria que você comentasse, isso foi muito importante. É a cooperação internacional. São parceiros como a GIZ. A GIZ ela é a Agência de Fomento Alemã Técnica. A KfW, que é o BNDES alemão. Nós temos o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha. Então, esses parceiros todos que hoje estão dentro da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, eles vão ficar dentro de um grande corredor chamado Cooperação Internacional. Esse é o corredor onde nós, quando precisamos agora falar com os parceiros, a gente não telefona, a gente dá uma voltinha num corredor, bate na porta, entra, conversa. Vale a pena destacar a quantidade de negócios que nós estamos fechando. Nós estamos fechando um grande programa de gestão ambiental chamado Profloran 2. Pra você ter uma ideia, aquela reforma que nós estamos fazendo no prédio do IPAAN,
a construção da nova sede da SEMA, as unidades do interior que você viu lá em Apuí, que está sendo construída em Parintins, que está construída em Boca do Acre, que está quase pronto em Humaitá, é 100% dinheiro do governo alemão. O governo do Amazonas não está gastando um R$1. São parceiros que hoje sabem que vão colocar a marca deles de parceiro da Amazônia com um pouco de veracidade, com um pouco de certeza de que estão fazendo. Eles não estão trazendo dinheiro para distribuir uma lata de leite. Eles não querem a ação de fazer uma sacola de rancho e entregar a ninguém. Eles querem dizer que naquele programa de monitoramento, de inclusão, de regularização, havia o incentivo do povo alemão. E a nossa eterna gratidão a esse povo. O que nós vamos construir daqui para frente são sistemas de tecnologia, são sistemas de monitoramento, são sistemas de concessão florestal, são temas assim muito bons para as nossas futuras gerações, porque nós vamos conseguir aportar recursos num governo que, apesar de grande, não tem recurso para 158 milhões de hectares. É um estado muito... É um estado É um governo muito ingovernável, essa é a verdade. Na verdade, o governo está até governável, mas ele não consegue atender a todas as demandas. É aquele pai com 10 filhos, ele alimenta todo mundo, mas não vai dar a melhor educação para todos. Verdade, ele tem que escolher quem vai ser o melhor. Então, no caso, nessa família de 10 filhos, a Alemanha é padrinho de um, cuida do meio ambiente junto com a gente. Agora, no começo de maio, nós estamos licitando a construção de uma sede nova, de 3 andares, sustentável, para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 100% construída pelo governo da Alemanha. Nós estamos licitando, agora no começo de março, esperamos inaugurar lá para começo de 2019, e no novo convênio que nós estamos tratando, vem a nova sede do IPAAN, um prédio moderno de 4 andares, com 4 vezes mais espaço do que tem hoje. E nós precisamos investir no conforto, na tecnologia e no servidor. O IPAAN é um conjunto de servidores valorosos que fazem daquele órgão o órgão famoso, conhecido e respeitado que ele é. O IPAAN, só prédio, não serve para nada. O IPAAN é um conjunto de pessoas como os 30 abnegados que estiverem em Apuí, pegando chuva, pegando sol, trabalhando junto, fazendo aquilo que nunca imaginaram fazer. E isso vale a pena ressaltar. A equipe que foi a Apuí toda saiu de lá muito emocionada, saiu de lá transformada. Pessoas que estavam há anos com uma visão de gabinete, com uma visão de ar-condicionado, com aquele mundo de lidar com os dados no papel e julgar as coisas à distância, foram para o campo, foram botar a bota, foram pisar na lama. E é impressionante, na volta, o que a gente começou a escutar dessas pessoas, quanto modificou a sua forma de pensar, a sua forma de ver o irmão do interior. Até porque, eu disse isso em Apuí e digo sempre, não existe o cargo de fiscal, não existe. A fiscalização é uma atribuição de um cargo que tem que ser gestor da causa ambiental. Tem que ver pela inclusão, tem que ver pela sustentabilidade. Ser orientador acima de tudo. Exatamente. A fiscalização entra como uma atribuição, como aquela punição quando não cabe outro recurso. E deve ser aplicada sempre que for preciso. Você tocou num assunto aqui, para a gente encerrar o segundo bloco, da emoção dos seus colaboradores quando voltaram de Apuí. E eu estou aqui, remember, há 27, 28 anos atrás aconteceu comigo a mesma coisa, viu, André, viu, Antônio, viu, meu amigo ali. Eu visitei Apuí pela primeira vez, junto com o governador Mestrinho, na época que eu era presidente da TV Cultura. E eu voltei de lá dessa mesma forma, né, totalmente fascinado, com que eu enxergava aquilo se multiplicando para outras regiões do Estado, né? E eu sei que essa iniciativa do governo amazonino, através de você, Marcelo, vai ajudar muito, entendeu? A gente quebrar esses paradigmas, essas coisas que existem em outras regiões, para poder alcançarmos aí um setor econômico mais forte, o setor primário se firmar também de uma certa forma, e o agrícola. Então, a emoção é compartilhada com vocês, viu? Uma emoção antiga, entendeu? Nenhum deles dançaram vaneirão lá, não. Não sei. Alguns dançaram todo tipo de coisa, porque eles se entrosaram com a vida de Apuí. Foi muito bom. E assim vai ser nos outros municípios se Deus também. quiser.
Eu estou encerrando o segundo bloco de Todos pela Amazônia aqui na Amazon Play TV Digital e eu volto já já com vocês. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Estamos de volta com o terceiro e último bloco de Todos pela Amazônia, aqui na sua Amazon Play TV Digital. Eu me acomodando aqui nessa cadeira digital também, recebendo hoje o secretário estadual do Meio Ambiente, presidente do IPAAM, e a gente falando dessas revoluções que são necessárias, as boas revoluções, né? E uma das coisas que eu também, como atuo no setor imobiliário, no setor de aprovação de projetos, eu tinha muita dificuldade, lá no IPAAM principalmente, para aprovar projetos. Isso é notório, né? Não sou eu que estou falando, quem atua no mercado sabe disso. E o que você fez lá? Que em 2 meses você deu uma mudada assim que hoje as pessoas estão comentando e estão se acostumando já com a nova história. Uma coisa que a gente precisa deixar assim bem claro. Não houve liberalidade de absolutamente nada. Ninguém está licenciando o que não pode ser licenciado. O IPAAM, ele tem um quadro técnico hoje que eu reputo um dos melhores que eu já vi na minha vida. Profissionais extremamente bem capacitados, mestres, doutores trabalhando dentro do IPAAM. O que o IPAAM fez foi dar mais estrutura, foi dar mais reconhecimento, foi criar sistemas de gestão. Mas ainda estamos um pouco longe do IPAAM ideal. Em dezembro lançamos o IPAAM Digital, onde alguns empreendedores já não entram mais com aquele processo físico, não entram com a papelada. Eles fazem tudo dos seus computadores, nos seus escritórios, e aquilo vai direto para a mesa do analista num computador, onde ele também analisa, e o processo só para se houver alguma falha por parte do empreendedor. Mas eu quero até fazer um corte nisso. Porque antigamente você entrava com um projeto lá, aí ficava 2 meses, 3 meses, 4 meses, e o cara te devolvia o projeto com uma observação que faltou a vírgula tal. Aí depois de 2, 3 meses. Hoje, da forma como eles implantaram, você não consegue gerar o protocolo se não tiver a documentação completa. Perfeito. Isso eu achei importantíssimo. Uma coisa interessante é que o poder público, ele sempre se apropriou de uma cultura cartorial. Isso. De fazer o empreendedor, o cidadão, ir ao balcão de atendimento. Eu fui a um órgão público há 1 ano e meio atrás para tirar um documento pessoal. E quando eu cheguei lá, não havia ninguém na recepção e tinha uma placa, atendimento por agendamento. Tinham 4 atendentes sem atender ninguém. Eu disse, o senhor agendou?
Aí eu disse, eu não estou entendendo vocês. Não, que agora é agendado. Eu sei, mas eu não estou sabendo disso. Então o senhor vá para casa, agende, preste atenção, Oswaldo. Eu estava lá e os funcionários também. Não tinha ninguém para O atender. Estado não funcionou para mim naquele momento. Então ali eu fui para casa pensando, no dia que eu for convidado para participar de novo de um governo, eu tenho que eliminar essa cultura do cartório. O senhor sabe com quem você está falando. Não é assim. Sabe quem é o nosso patrão? Não é o governador, porque ele também trabalha para o mesmo patrão. É o povo. É o povo. Nós fazemos parte de uma sociedade organizada, constitucional, democrática, representativa, e que tem nos seus representantes, como o governador, por exemplo, aqueles que vão gerir seu patrimônio e suas vidas. O nosso foco, o nosso produto chama-se bem-estar e segurança. Para isso nós temos que cuidar de saúde, educação, meio ambiente, segurança e todas as outras políticas públicas. Aquilo que vai dar esse bem-estar e segurança à sociedade. Com essa visão, você passa a olhar para o cidadão de forma diferente. E dizer para o cidadão, o senhor me desculpe eu ter demorado tanto, o senhor me desculpe eu não ter lhe respondido. O senhor não pode fazer isso por causa dessas restrições. Você precisa ter um diálogo olho no olho do cidadão, até porque há uma observação a ser feita. Somos todos cidadãos. Os servidores públicos, quando saem para ir para casa, também participam da mesma sociedade, também têm as mesmas necessidades. Ele tem mais responsabilidade. Muito você mais. Como tem que dar o setor exemplo. público tem que dar exemplo. E não nós- pode prevaricar, não pode uma série de coisas. A exatamente. penalização é muito maior. E nós, no caso da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, nos transformamos ao longo do tempo num grande órgão de correição. Qual é a atribuição do IPAAN? É fazer comando e controle, licenciamento, fiscalização e monitoramento. Ao longo do tempo, olha, tu não pode dar licença para fulano porque ele ainda não tem a viabilidade técnica do bombeiro. Mas espera aí, isso é lá com o bombeiro, não é comigo. Ah, você não pode dar porque ele ainda não tirou a regularização com o uso do solo. Mas isso é com a prefeitura do município dele. E assim vão muitos outros órgãos. Eu vejo que o Estado deixou de ser, no IPAAN, um órgão de licenciamento ambiental, virou um órgão de correição. Eu vou ver se todo mundo trabalhou direitinho. Não, esse aqui não trabalhou, ó, vá lá e faça de novo. E aí o cidadão que quer licença ambiental para um financiamento, para um benefício, para fazer certo, ele olha para o Estado e diz, mas meu Deus, o cara não me dá licença ambiental, porque lá atrás tinha um cara que não foi ver se o poste está no lugar certo. A energia foi ligada com a caixa adequada, se o CREA registrou, que é isso, nós precisamos avançar. Uma das coisas que nós precisamos implementar, por exemplo, no novo IPAAN, a vistoria de renovação de licença. Você entra com uma renovação de licença e ela passa lá 1 mês, 2 meses, 3 meses para ser analisada, porque o técnico não tem tempo de fazer a vistoria. Por que eu vou fazer a vistoria? Você já tem uma licença, você está renovando. Quem espera a visita arruma sala. Eu sempre digo isso. A vistoria ela precisa estar no monitoramento. Eu tenho que ir lá a hora que eu quiser e eu tenho que ir para monitorar. Se a licença for de 5 anos, eu só vou voltar daqui a 5 anos. Então, durante o lançamento, e isso aqui, o empreendedor vai fazer o que quiser com seus efluentes, com desmatamento, com reposição florestal, com resíduos, com processos, com emissões de gases. E aqui, nesse momento, ele se adequa de novo porque o órgão vai visitá-lo. Não é assim que funciona. Se ele for daqui 1 ano lá, ele vai se encontrar a diferença. Se eu for amanhã, no sábado, vai ter que estar adequado. Uma surpresa, por exemplo, nós estamos desenvolvendo uma mega operação de legalização do Tarumã, tirando flutuante ilegal, tirando manutenção. E ontem eu fui pessoalmente, a ordem é bater em todas as portas do Rio Tarumã. A primeira casa que nós auditamos, a casa do governador. Nenhum lançamento de efluente, graças a Deus. E o flutuante dele com tratamento de esgotos, funcionários com banheiro em terra. Depois fomos no dono de uma outra emissora grande de comunicação que tem aqui, também com tratamento de efluentes, tanto no barco quanto no flutuante. Mas na frente tinha um que não tinha, então notifica para que ele apresente. E uma surpresa, o rio está limpo. Está limpo. Não tem aquela quantidade de resíduo que nós tínhamos alguns anos atrás na beira do rio.
como algo com gestão, uma casa que tem dono. E essa é a diferença. O IPAAM precisa monitorar, controlar, mas é preciso uma Secretaria de Estado forte para fomentar as políticas públicas de meio ambiente. Por isso, SEMA e IPAAM precisam se modernizar e estão desenvolvendo sistemas para isso. Não posso deixar de falar de um assunto, porque é um assunto que eu escuto. Cada um dá uma interpretação. Eu tenho a minha, pelo que eu já ouvi, mas a tua secretaria, de uma certa forma, tem um envolvimento nesse assunto. Eu queria saber o que a SEMA está fazendo e o que ela poderá fazer para ajudar a antecipar a situação da BR-319. A SEMA, hoje, ela participa dos debates da BR-319 e quem está com o poder do licenciamento é o IBAMA, mas nós estamos ombreados, nós e o IBAMA, discutindo. A solução, hoje, que todos os órgãos clamam, tanto o Ministério Público, como as não governamentais, como o Ministério do Meio Ambiente, é monitoramento e políticas de conservação para aquele maciço florestal. A minha aposta é a concessão. Se nós pegarmos o trecho do meio, nos seus 400 quilômetros, tirarmos uma faixa para cada lado da estrada, fizermos licitações nacionais para que indústrias de manejo florestal se instalem nessas unidades, elas vão evitar todo o efeito espinha de peixe. Você vai dar um dono fictício para essas áreas, o Estado vai arrecadar fazendo redistribuição de renda nas comunidades do entorno e você vai conseguir ter uma BR funcionando porque vai ser interesse dessas empresas que estão lá que ela não feche de novo. Ou seja, você resolve vários problemas. Eu acredito muito que o Estado precisa se retirar de algumas atividades e o empreendedor precisa avançar com o controle do Estado nessas atividades. A BR-319, por exemplo, com um monte de unidade de conservação, dependendo de gestores públicos, dependendo de gasolina, de monitoramento, gente indo e vindo, pago pelo Estado para vigiar, não tem como, em 700 quilômetros, se evitar o efeito espinha de peixe, que são aquelas invasões e ocupações que ocorrem. Mas a grande preocupação hoje... Então, por que nós não pegamos esse empreendedor e colocamos na margem da estrada para fazer essa vigilância? Eu recebi aqui no programa duas técnicas lá da sua secretaria, que eu fiquei assim, que são gestoras dessas unidades de conservação. E realmente elas têm um pensamento muito similar ao seu, né? Elas estão lá, estão convivendo, participando desses debates que são realizados mensalmente. Tem um procurador da República que também atua de forma até positiva para a solução do problema, mas aí surgiu esse problema da FUNAI no meio, né, que precisa também ser considerado. Mas o general Mioto, que foi embora faz 2 meses, ele dando uma entrevista para mim, ele falou: Oswaldo, quando a gente fez aquela estrada, não tinha problema de índio. A estrada está feita. E por que agora tem esse problema? Pois é. Existem comunidades indígenas que a 50 quilômetros do eixo da estrada. Eu vi essa semana um processo de licenciamento e tem um povo reivindicando uma comunidade indígena formada há 12 anos. Como é que pode ser? O Brasil inteiro, o Brasil inteiro era terra indígena. Inteiro, todo. Se nós vamos estabelecer terras indígenas agora, nós precisamos aliar com os outros tipos de humanos que não são só os índios, são os ribeirinhos. E nós precisamos entender que os índios também tutelados pelo governo precisam de sustentação. Sim, com certeza. O Congresso está discutindo a concessão florestal em terras indígenas, a concessão mineral em terras indígenas, a sustentabilidade econômica das terras indígenas. O governo já começa hoje a entender que todos podem ser incluídos em políticas de desenvolvimento sustentável a partir da base da matéria-prima da Amazônia. Só para uma outra pergunta que você não fez, mas para mim está atrelada a 319. E qual é a relação, então, desse meio ambiente com esse projeto Zona Franca de Manaus tão ameaçado que nós temos? Eu te diria o seguinte: todo mundo concorda que esse modelo precisa de um transplante de coração. O modelo que nós temos de importar insumos, montar e criar implementos aqui para que saiam produtos feitos na Zona Franca de Manaus, é um modelo que, além de ameaçado, ele vem encontrando índices de competitividade cada vez mais acirrados.
Hoje nós temos uma quantidade... Dentro do país, inclusive. Dentro do país. Nós temos processo produtivo básico que não se aprova porque tem uma indústria lá na Bahia que faz a mesma coisa. Está aí as lâmpadas de LED, que foi uma novela de muitos anos. No dia que nós estivermos industrializando, por exemplo, os antioxidantes do açaí, no dia que nós estivermos desenvolvendo chip a partir da lanilina da madeira, no dia que nós estivermos discutindo tecnologia de madeira para a construção de próteses ortopédicas com mais resistência que o aço, começarmos a discutir essência, óleos, química fina da Amazônia, a gente vai ter insumos extremamente nossos, um polo industrial altamente tecnológico e uma agregação de valor gigantesca. Você imagina uma árvore bonita de uma sucupira preta, quanto dá de chip? Um produto de alto valor agregado. A Universidade de Chicago já está fazendo esse chip. Eles conseguem reduzir a fibra da madeira a tamanho nano, que são 10 zeros depois da vírgula. A madeira fica menor do que sua própria resina, é reagrupado e ele passa a ser condutor de energia, ele passa a poder fazer um chip com isso. Então você imagina uma árvore, quanto chip não daria? Se nós fôssemos discutir, esse chip já está em teste. Nós temos muitas outras tecnologias. Na Alemanha, onde eu estive em novembro, para poder trazer de volta recursos perdidos, e é esse que nós estamos investindo agora, um dos diretores do Banco Alemão disse para mim, se você desenvolver indústria de química fina só do açaí, onde 4% do peso dele representam os 12 antioxidantes que o açaí tem, eu lhe garanto pagar 4.000 euros no quilo. Olha só. 4.000 euros. Um pouquinho mais de 12 mil reais, aliás, de 16 mil reais por um quilo de um produto tirado do açaí. E eu lhe digo mais, esse transplante de coração, que é tirar um coração externo da Zona Franca e botar um coração interno, ele vai ocorrer. Nós só precisamos fomentar para que seja o mais rápido possível. E aí nós vamos distribuir riquezas que hoje vão para os acionistas no mundo inteiro, para as comunidades. Porque quando você acha um princípio ativo, um patrimônio genético dentro de uma determinada comunidade, a legislação diz que 50% do royalty é dessa comunidade. Eles são sócios em meio a meio com os lucros do royalty desses produtos descobertos. É a Convenção da Diversidade Biológica, que foi proposta pelo Brasil na ONU e já tem 165 signatários no mundo inteiro. Então, o que para nós é uma grande vitória. Sim, com certeza. Essa nova Zona Franca, que na verdade não é Zona Franca, é um polo incentivado, esse novo polo incentivado é uma questão de tempo. Nós só precisamos criar políticas para que seja antecipado no tempo e nós nos apropriemos dessa Amazônia preservada, conservada, gerando uma quantidade de riquezas suficiente para o bem-estar que nós precisamos. Todos pela Amazônia, recebeu aqui o secretário estadual de Meio Ambiente, presidente do IPAAN. Antes de encerrar, Marcelo, eu quero deixar as nossas câmeras para suas considerações, ver o que você acha que faltou, e qual o recado e quais são as surpresas que vêm aí para o nosso povo, para o nosso Estado. Verdade, é muito complexo nós falarmos de meio ambiente, porque quem gosta quer que nada faça, quem não gosta diz que atrapalha. Nós precisamos enfrentar o desafio de andar no centro dessa disputa. Isso é um ecodesenvolvimento, isso é um desenvolvimento sustentável, isso é uma inclusão. Os nossos ribeirinhos que estão nas comunidades precisam ser incluídos. Os nossos moradores de grandes condomínios também. Então nós precisamos cada vez mais colocar sistemas, servidores públicos, estruturas que deem efetividade a isso. Nós precisamos conservar e preservar mais e melhor e dar acesso a um desenvolvimento maior e mais seguro. Nós vamos investir muito em sistemas nos próximos meses e vamos deixar, ao final do ano, uma prestação de contas de um IPAAN mais moderno, mais confiável e de uma SEMA mais atuante e mais eficaz. Obrigado, Pedro. Foi difícil trazer esse homem, porque ele trabalha muito, né? Obrigado. Mas foi assim, um grande prazer recebê-lo. E eu vou acompanhar sempre a sua trajetória, porque eu sei que você é daqueles que faz, né? Eu admiro muito as pessoas que fazem pensando na coletividade. Você tem isso, você traz isso contigo desde muito tempo que eu o conheço. Muito obrigado.
pela presença, a equipe dele que está aqui acompanhando, muito obrigado. Vocês, inclusive, que fizeram esse trabalho lá em Apuí. No futuro, os filhos, os netos vão poder falar com orgulho que essa semente que vocês plantaram lá agora cresceu e germinou e deu. Então, obrigado mesmo a todos vocês. E, para encerrar, eu gostaria de lembrá-los ainda que no próximo dia 8 de maio estreia o programa 2018, o Ano da Transformação, que é uma associação entre a Amazon Play TV Digital e o Jornal do Comércio, cujo programa será realizado diretamente dos estúdios da Rádio Baré, lá no JC, com profissionais da imprensa do próprio jornal, onde nós vamos abrir espaço e debater com aqueles que estão hoje se propondo a candidatar a um cargo eletivo nas eleições de 2018, de presidente da República, deputado estadual, e você vai poder, inclusive, interagir através do WhatsApp para fazer as suas perguntas àquele que estará sentado lá, dando as suas explicações e mostrando por que ele quer ter um cargo eletivo pelo Estado do Amazonas, e aqueles também, os candidatos a presidente da República, querem ser presidente do Brasil. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e estaremos de volta na próxima semana. Muito obrigado e até lá.